Dá um tempinho. Boa noite, irmãos. Peço que já possam se acalmar e se aconchegar. Já em breve nós iremos iniciar mais um culto de adoração ao nosso Deus. Hoje, culto de oração. Então, em pouco tempo, nós vamos finalmente iniciar. Enquanto isso, os irmãos podem entrar e, à medida que outros entrem na sala, podem interagir. O momento também serve para isso também. E assim nós vamos estar juntos, louvando ao nosso Deus. Esse é o objetivo. Os irmãos já podem pegar também o cantor cristão, a Bíblia, e nós vamos iniciar. Antes de orarmos, queria ler a Bíblia com os irmãos, o texto que foi pregado no domingo passado, domingo à noite, pelo nosso irmão Alexandre. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler apenas o final do trecho, dos versículos 15 até o 19. Repetindo, 1 Coríntios 15, dos versículos 14 ao 19. Diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Domingo à noite nós podemos renovar nossa confiança em Deus, a nossa alegria, a partir da certeza da ressurreição. Hoje, mais uma vez, vamos estar pela palavra de Deus, buscando o entendimento, buscando o conhecimento de Deus, buscando também a alimentação e fortaleza para a nossa fé. Vamos orar, pedir que Deus abençoe então esse momento, nosso culto de oração. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Nós agradecemos por essa oportunidade. Não estamos presentes um ao lado do outro fisicamente, ainda por conta do que está acontecendo no mundo, por conta da doença, mas nós estamos juntos de outras maneiras, e assim eu peço que o Senhor possa ajudar tanto a Igreja Ebenezer, como a Igreja Moriá, como as demais igrejas, crentes espalhados pelo mundo afora, pastores e missionários, a tua obra, ela possa permanecer, ela possa ainda resistir toda dificuldade que tem sido recebido nesses momentos que temos passado. Pedimos por esse culto, que possamos orar, que possamos ler a palavra, que possamos cantar, que tua palavra seja pregada. De forma simples, eu peço que o Senhor possa nos capacitar, nos dar a autoridade da tua palavra, autoridade pelo teu Espírito, para falar o que convém. Nos ajuda também a praticar, é o que te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria então cantar com os irmãos, como se fosse um culto de oração normal,
E o hino 148, hino Hora Bendita. Hino do cantor cristão, número 148, Hora Bendita. Eu diria para os irmãos, estou com a garganta um pouco ruim, peço para os irmãos me ajudarem. Mas aí de sua casa mesmo, peço que os irmãos possam cantar e possam meditar na letra dessa música. Vamos juntos. Bendita a hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita a hora de oração, produto só da devoção, que leva ao céu o seu odor, em doce cheiro a meu Senhor. E fim da hora da aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita a hora de oração, pois liga-nos em e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida que findar, com fé, amor, constante orar. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Agradeço os irmãos pela ajuda. Comecei aqui dando algumas escorregadas, mas os irmãos de casa aí puderam me ajudar. Gosto muito dessa música, desse hino, pois ele fala desse momento tão especial na vida do crente que é a oração. O nosso desejo como liderança é que os irmãos estejam em casa constantemente, diariamente, orando, principalmente pelo mundo, pelas circunstâncias que nós temos passado. Nosso desejo é que o mais breve possível, de forma segura, nós podemos passar por tudo isso e possamos retornar às rotinas. Mas uma ferramenta que Deus nos deixou é a oração. Então, incentivo os irmãos, todos, crianças, jovens, adolescentes, senhores, senhoras, idosos, todos devemos orar sem cansar, devemos continuar orando. E então a riqueza dessa hora será desfrutada na vida espiritual, na vida de cada um dos crentes. É muito importante que assim seja feito. Outro hino que quero tentar cantar com os irmãos, um hino bastante conhecido, bastante tradicional também falando sobre oração. 155, o Grande Amigo. Hino do cantor cristão, 155, o Grande Amigo. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação.
não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Que bela mensagem que os irmãos puderam meditar através também desse hino. Realmente, irmãos, nós estamos aqui no prédio da igreja, mas sem a igreja, sem os irmãos. Gostaria muito de estar escutando as vozes dos irmãos, para quando eu falhar, eu ser coberto aqui por vocês, por todos vocês. Quanto isso, nós vamos continuar orando, e assim eu queria estimular os irmãos para um momento de oração dirigido agora. Eu queria apresentar aqui pelo menos 3 blocos de pedidos. Eu peço pela saúde física, e aqui eu lembro dois pedidos especiais. A irmã Laura Edith, então, hoje ela finalizou o tratamento da radioterapia, tratamento que estava ligado aos problemas que foram apresentados na cabeça. Então, nossa oração é para que ela continue se recuperando, continue melhorando, e assim ela possa ser curada em nome do Senhor Jesus. É a nossa oração. Também estamos pedindo muito, irmãos, ardentemente, pela saúde de uma criança e aprendemos a gostar, amar e acompanhar, que é o pequeno Estevão Fernandes, a família do missionário Ronaldo. Temos orado por ele, por seu irmão Zadok, pela Thalita e pelo próprio Ronaldo, pelos pais, pois as duas crianças se encontram com dengue e já há muitos dias tendo febres em temperaturas elevadas. E qualquer mãe, qualquer pai, né, mesmo que não seja o seu filho, ele sabe o que é sentir a dor de um filho doente. Então nós estamos em oração com essa família. O pequeno Estevão está com dengue hemorrágica, então com as plaquetas em níveis muito baixos e expressa muitos cuidados. Então nós pedimos que Deus ele possa ajudar essa família também nesse momento, lá bem longe no Timor-Leste. Nós queremos pedir também pela saúde espiritual dos irmãos. Tenho visto e ouvido muitos irmãos que têm aproveitado e, graças a Deus, várias lives, várias igrejas com boas transmissões, com cultos completos, outras com pregações. Oportunidade de ouvir pastores já experientes, pastores que têm crescido no estudo da palavra. Então, fico muito feliz. Sei que irmãos estão aproveitando tempo, os irmãos que gozam de mais flexibilidade de tempo. Então, fico bastante feliz. Incentivo os irmãos a estudarem a Bíblia, a ouvirem pregações, a lerem a Bíblia, a orarem, a estarem com uma devoção bem ativa. Mas, por outro lado, me preocupo com outros irmãos que não têm ainda esse costume ou essa disciplina. E então, talvez possam estar mais ociosos, ou então perdendo tempo com a televisão, com a internet, não utilizando esses bens de uma forma que contribuísse de uma forma melhor para a nossa espiritualidade, para o reino de Deus. Então, me preocupo muito com jovens, com senhores, com senhoras. Não há um grupo específico, mas que eu queria pedir que os irmãos lembrassem de orar pela saúde espiritual de todos os irmãos desta igreja, da Igreja Moriá, mas, enfim, todos os crentes espalhados pelo mundo. Nem todas as pessoas se acostumam tão rápido a uma vida
de internet, é uma vida de transmissões, é uma vida sem contato. Alguns esfriam, e assim nós pedimos que Deus possa aquecer todos. E, novamente, dizer que nós estamos à disposição para tratar alguma situação, alguma emergência, algo mais peculiar. Então, estamos à disposição dos irmãos para tentar ajudar no que for possível. Há outro tipo de saúde que eu quero pedir, além da física e da espiritual, é a saúde financeira. Então, pelo que os irmãos podem ouvir ao redor, tem pessoas que estão recebendo salários normais, tem pessoas que tiveram contratos suspensos e não estão recebendo salários, tem pessoas que receberam auxílio do governo, tem pessoas que são autônomas e não estão conseguindo produzir ou vender aquilo que costumava vender no mês normal. Tem pessoas trabalhando de home office, tem pessoas que receberam férias, enfim, a situação ela está muito diferente do que era a realidade, e o resultado disso é que muitos pastores e missionários já gravam vídeos pedindo que as igrejas possam continuar firmes em todos os sentidos, até mesmo nos seus sustentos. Então, a igreja, apesar de não estar se reunindo há quase um mês, faltam 5 dias para que a gente se complete o mês que nós estamos reunindo nesse prédio, mas ainda estamos funcionando com tudo que podemos funcionar, a organização, os pagamentos, as ofertas aos missionários, nós estamos funcionando tudo, e assim orando para os irmãos para restabelecerem a saúde financeira dos irmãos, para que os irmãos possam continuar contribuindo, e assim a gente possa continuar ajudando ao reino de Deus. Então, essas orações eu vou fazer agora, vou lembrar, mas eu queria despertar os irmãos a orarem por isso. Recentemente recebemos um vídeo do missionário Reginaldo de Itapiúna, e agradecendo, o missionário Xavier também, agradecendo pelo sustento que a igreja dá a estes, e pedindo as orações dos irmãos. Os missionários sabem estar na rua, realizando cultos, entregando folhetos, fazendo discipulados, estão ainda presos e parados por conta ainda dessa situação. Ore comigo, ore daí, e eu vou orar aqui, e assim nós vamos interceder pelo reino de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por esse dia, agradecemos, pois apesar da situação que temos passado, de uma pandemia, de isolamento social, o Senhor tem cuidado da Tua igreja, agradecemos pela saúde dos irmãos, mas estamos aqui novamente pedindo pela saúde da irmã Lauredite, que o Senhor continue a dar forças físicas e espirituais para ela, para continuar os tratamentos, para ter novas etapas. Agradecemos pela evolução, agradecemos porque o Senhor tem ajudado a que as enfermidades gradativamente elas possam diminuir ou cessar no corpo dela. Então, continua ajudando a Tua serva, continua nos ajudando a orar por ela também. Pedimos pelo pequeno Estevão, ajuda a saúde dessa criança, meu Pai. Pedimos que o Senhor possa fortalecer os pais que mudaram a rotina por conta da internação do filho e que estão orando, estão pedindo orações para que logo, logo essa criança possa estar recuperada dessa dengue, dessa enfermidade. Nós também queremos pedir que o Senhor possa abençoar os irmãos em relação ao seu sustento, em relação à parte financeira. Dá condições, irmãos, dá condições, Senhor, para que os irmãos tenham o que comer, consigam pagar suas contas, consigam manter ainda os compromissos. E nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos ajude a passar o mais rápido possível dessa crise de saúde, dessa crise econômica, e possamos louvar ao Senhor, que possamos estar juntos, contribuindo com tudo. Abençoa cada irmão que está ouvindo agora, ao vivo, abençoa os irmãos que ouvirão depois, abençoa os irmãos também que não estão acompanhando, abençoa a Tua igreja, dando ânimo, dando forças físicas e espirituais, dando uma boa administração de tempo, um equilíbrio entre dormir, descansar, comer, estudar, devotar-se ao Senhor.
Nós pedimos que tua igreja venha estar continuando firme em oração. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. No domingo passado, nós iniciamos, então, a estudar uma série que eu chamei de Muitos Não Acreditaram. Dividi essa série em 3 partes, para que pudéssemos pensar e meditar. O versículo de onde partiu foi, então, Lucas, capítulo 23, versículo 34, onde eu quero que os irmãos acompanhem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Vamos mais uma vez orar, pedir a orientação de Deus. Senhor, abençoa o momento da pregação da tua palavra. Nós já agradecemos porque o Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso, o Senhor é fiel, o Senhor é Deus forte e verdadeiro. Agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado num período de dificuldade que nunca havíamos passado, e pedimos que o Senhor continue a poupar, continue a sustentar com tua mão santa o mundo, que o Senhor possa ajudar as pessoas ligadas à saúde a procurarem resolução, mas que logo, logo nós possamos estar numa rotina normal, juntos com os outros irmãos da igreja, evangelizando, discipulando, visitando, tendo uma comunhão presencial com todos. Eu peço por esse momento tão especial e tão, de tanta responsabilidade, que é o momento de pregação da Tua palavra. Nós estamos falando sobre o Cristo crucificado, Teu Filho. Pedimos que o Senhor possa, então, nos dar as palavras corretas, o entendimento correto. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Este versículo 34, ele me chamou a atenção por pelo menos 2 motivos. Nós vimos alguém que estava passando por torturas, alguém que estava sofrendo escárnios, que estava sendo zombado, alguém que recebeu socos em sua cara, alguém que recebeu açoites. E quando essa pessoa ela é pregada na cruz, quando Cristo ele é pregado na cruz, as suas primeiras palavras, elas se referem ao perdão. Eu disse para os irmãos que Jesus estava cumprindo a sua pregação. Ele estava praticando aquilo que ele pregou quando ele disse para amarmos os nossos inimigos e para orarmos por quem nos perseguem. Jesus, no Sermão do Monte, ele disse algo também que deveria ficar sempre lembrado na nossa mente, que a nossa justiça deveria exceder em muito a justiça dos que não são santos. Nós não deveríamos cumprimentar só quem nos cumprimenta. Nós não deveríamos falar só com quem fala conosco. Nós deveríamos ter o amor que Jesus teve. O amor que Jesus teve foi tão grande, e quando ele estava pressionado, preso numa cruz, ele orou, porque somos estimulados a orar em todos os momentos, mas principalmente nos momentos de dificuldades. Jesus, ele orou, e ele disse: Pai, perdoa eles. Ele não disse: Pai, pesa a tua mão sobre eles, Pai, castiga eles, Pai, perdoa-lhes. Estímulo de Jesus na cruz, através do seu exemplo, é a sermos parecidos com ele. Jesus, ele é um exemplo, ele é a maior referência que nós temos de um homem. Era assim que nós deveríamos fazer. Recebemos pedradas e nós vamos ter que aprender a receber e orar por quem nos persegue. Mas algo que chamou muito a minha atenção é a segunda parte dessa fala de Jesus, quando ele disse: porque não sabem o que fazem. Jesus afirmou
que as pessoas que o cercavam naquela cruz não sabiam o que estavam fazendo. As pessoas estavam fazendo algo, mas elas não tinham consciência. Elas ainda não tinham a medida do que estavam fazendo. E isso me chamou a atenção porque eu pensei dessa forma. Há 2000 anos atrás, pessoas tinham contato com Jesus, mas não aproveitaram. Elas não souberam o que fazer com isso. E na minha mente eu pensei, após esses 2000 anos, eu pensei sobre hoje. Existem muitas pessoas que têm contato com Jesus, mas não sabem o que fazer. Desperdiçam tempo, desperdiçam oportunidades. E então me chamou a atenção para convocar a igreja a meditar sobre isso. Será que você está fazendo ou sabe o que fazer com Jesus? Tudo que você tem recebido da parte de Deus através da sua igreja, através das pregações, através dos ensinamentos, através dos momentos de comunhão. Tudo isso, será que você tem aproveitado de verdade? Na minha cabeça também eu lembrei de um versículo conhecido por nós, de Tiago 4,17, que diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Mas no sermão passado nós repetimos muito a seguinte frase: muitos não acreditaram. E isso ficou provado, apesar de Jesus ter feito muitas coisas. Jesus, no ponto 1, nós dizemos que ele falou ao povo que ele era o Messias, mas muitos não acreditaram que Jesus era o Messias, que ele não era o prometido. Lucas 22 diz isso. No segundo ponto, nós dizemos que Jesus ele falou aos seus discípulos, e mostramos pelo menos 5 referências diferentes, onde Jesus ele abertamente, antes de entrar em Jerusalém, quando ele estava na celebração da Páscoa, quando ele estava na instituição da ceia e quando ele estava na prisão, ele repetiu que aquilo era um determinado, cumpria as Escrituras, era necessário. Jesus, então, sempre mostrando que ele era o Messias prometido. Mas, mesmo assim, muitos não acreditaram. O terceiro e último ponto que nós trabalhamos foi que Jesus ele falou às autoridades. Isso está em Lucas 23 também. A maior parte dos textos que eu tenho explorado nessa série são no livro de Lucas, do próprio Evangelho de Lucas. No julgamento do Sinédrio, estavam lá escribas, estavam fariseus, estavam sumos sacerdotes. Jesus disse para eles que ele era o Cristo. E quando Jesus disse isso, eles rasgaram as vestes. Ao invés de dar glória a Deus, acharam um motivo para levar para a cruz, como então uma causa de sua morte, a blasfêmia. As pessoas tiveram contato com Jesus, mas não aproveitaram da forma correta. Essa preocupação, então, ela surgiu na minha mente. Será que dentro da igreja Ebenezer, será que dentro da igreja Moriá, existem pessoas que têm contato com a palavra e na palavra anuncia sobre Jesus, e essas pessoas não estão aproveitando da forma correta? Será o que é aproveitar da forma correta? É crer em Jesus. E a partir de crer em Jesus, obedecer a Jesus, ou ter a mudança de vida. Todo o exemplo que Jesus dá e todo o relato da Escritura que nós vimos, de Moisés aos profetas, eram para anunciar Jesus, o Messias. Então, a revelação especial de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem esse caráter de revelar o Messias prometido de Deus. Mas mesmo assim, com 5, 10, 20 anos de igreja, muitos não acreditam. E até fingem que acreditam, mas não se comportam como se acreditassem. Então não sabem o que estão fazendo. Nós então reforçamos que as pessoas que ouviram, que tiveram contato com Jesus, elas deveriam ter recebido o Messias ao invés de ter rejeitado. Eles não aproveitaram. Eles deveriam crer e observar, isso significava obedecer. Eles deveriam ter valorizado Jesus e a sua mensagem, e eles não deveriam perder tempo nem desperdiçar
as oportunidades. Esse, então, foi o nosso primeiro sermão dessa série, onde o subtítulo era Muitos não acreditaram que Jesus era o Messias. E o que eles fizeram? Qual foi o erro? Eles, então, rejeitaram o Messias. Hoje, o nosso subtema é que eles condenaram o inocente. As pessoas que tiveram contato com Jesus, ao invés de enxergarem a luz no meio das trevas, ao invés de ver o Cordeiro Pascal, muitas delas, acabaram então condenando um homem que não tinha nem sequer um pecado. Condenando um homem que era íntegro e que era totalmente justo. Mas, se isso aconteceu há 2000 anos atrás, pode ser que 2000 anos depois existam pessoas que ainda estejam condenando o inocente, ou estejam dizendo que não era necessário que Cristo fosse para a cruz, ou Cristo foi indefeso, Cristo ele era inofensivo, Cristo era incapaz. Muitas pessoas pensam dessa forma. E eu quero então mostrar para os irmãos hoje de manhã, hoje nessa noite, que muitas pessoas pensaram errado ou não sabiam o que estavam fazendo. Vamos ler a Bíblia em Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 25. É um longo texto, mas desse texto, dessa leitura, nós vamos extrair pelo menos 5 grupos de pessoas que condenaram o inocente, que não perceberam que o Messias estava ali e, dessa forma, não souberam o que estavam fazendo. Fizeram algo e nem sequer perceberam a gravidade. Lucas 23, versículos 1 até o 25, diz assim: Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo Rei. Então lhe perguntou Pilatos: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: Ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: Apresentar-te-me este homem como agitador do povo, mas, tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra eles dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois nulo tomou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição da cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda:
Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhe perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender o pedido, soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Quero resumir esse texto para entendermos, antes de estabelecer aqui os pontos. Vamos lá. Jesus, ele estava no Getsêmani, ele estava no jardim, ele foi preso, ele foi levado para a casa do sumo sacerdote durante aquela noite e madrugada. O sumo sacerdote era Caifás. Lá, os textos da Bíblia, eles relatam que escribas estavam lá e anciãos. Dormiram e passaram a noite. Num dos pátios, próximo àquele lugar, de longe, estava Pedro, quando então ele negou a Jesus. E ele tinha a oportunidade de ver Jesus. Jesus estava preso, estava escoltado, a certa distância, já aguardando um julgamento. O que acontece no raiar do dia, logo no início do dia, é o que o início do capítulo 23 nos aponta. O Sinédrio, ele se reúne para um julgamento. Naquela época, em Jerusalém, havia então um julgamento que era estabelecido por uma assembleia, conjunto de pessoas. Alguns estudiosos da Bíblia apontam que cerca de 70 a 71 pessoas faziam parte. A função deles, diariamente em Jerusalém, era julgar as causas do povo. E então essa assembleia, rapidamente ela foi montada, rapidamente eles julgaram Jesus e chegaram então, obtiveram então algo para poder apresentar ou transferir para o governo de Roma. Lá no raiar da manhã, eles conseguiram então pressionar Jesus e então ouvir de Jesus que ele era o Filho de Deus. Com esta acusação, levaram então Jesus a Pilatos. Pilatos, ele era um governador romano. Pilatos, ele estava em Jerusalém por ocasião da festa dos pães asmos, por causa da Páscoa. Mas Pilatos, ele não residia em Jerusalém. Os textos da Bíblia apontam que ele residia em Cesareia e ele era responsável por Cesareia e pela Judéia. Então, o que estava acontecendo precisava ser julgado por Roma. E o representante imediato de Roma era Pilatos. Pilatos, a Bíblia mostra que ele era um homem astuto, ele era um homem político. E então, quando os judeus eles levam a acusação de que Jesus era um perturbador, eles levam uma acusação política, está no versículo 2. Eles apresentam 3 razões. A primeira, que Jesus estava pervertendo a nação, então, contra Roma, que Jesus estava vedando ou proibindo de pagar tributo a César, um crime contra Roma, e estava afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então, levaram 3 acusações para o lado político para que Roma, através de Pilatos, pudessem condenar Jesus. Podemos perceber que Jesus ele nunca vetou pagar tributo a César. Na verdade, em Lucas 20, pouco texto antes dessa passagem, Jesus disse a frase clássica: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas a montagem da acusação era para alicerçar alguém que era rebelde a Roma. E sabemos que isso não era verdade. Mas Pilatos consegue então uma fuga, ele consegue sair pela tangente. Quando então escutam que ele pregou na Galileia, Pilatos pergunta: ele é galileu? Sim. E então ele transferiu para Herodes. Herodes era outro governador romano, mas ele era responsável por 2 outras áreas, a área da Galileia e a área da Pérea. Então, como Jesus era um galileu, Pilatos ele transfere a responsabilidade dos julgamentos para Herodes. Na verdade, Pilatos queria sair dessa pressão
dessa situação incômoda de ter então um julgamento que ele já tinha percebido que era injusto, a partir das suas próprias acusações. Frágeis, sem sustentação, Jesus era um inocente, e hoje o tema da nossa mensagem é que condenaram um inocente. Por que condenaram? Nós vamos conseguir enxergar por que condenaram. Quando chegou a Herodes, a Bíblia registra que Herodes tinha um desejo de ver Jesus já há muito tempo. E isso também está em Lucas capítulo 9. Né? E Herodes ele tenta falar com Jesus, e ele tenta que Jesus faça milagres para ele, ou divirta ele. E ele não percebe nada em Jesus, Jesus fica calado, ensinando ou exemplificando que nem todos os momentos de pressão, momentos de dificuldades, são horas para falarmos. Então Herodes ele continua envergonhando ou continua brincando, debochando de Jesus. Ele coloca então uma capa sua, uma capa real, para apontar ele como um rei dos judeus. Não acha nenhuma acusação, não acha nenhum delito, e diz, este homem está causando problemas em Jerusalém. Então, em Jerusalém é a jurisdição de Pilatos. E então diz, devolvo a Pilatos. Pilatos recebe Jesus de volta. E então nós podemos observar que Pilatos ele já tem uma decisão na sua mente. Ele escuta Jesus novamente, ele escuta novamente as acusações. E lá no versículo 16 ele apresenta qual é o desejo do seu coração. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Então, nós vamos castigar. E a gente podia pensar que Pilatos era um bonzinho, né? Mas eu lembro para os irmãos que o estilo do castigo romano, esses açoites, eram então uma madeira, e chicotes estavam pregados a essa madeira. Na ponta dos chicotes, na ponta ali, havia metais e haviam ossos, de forma que, quando então chicoteava alguém, feria duramente o corpo. Normalmente, alguém que ia ser chicoteado, açoitado, ele tinha os seus pulsos presos, sua costa estava estendida, músculos flexionados, para que pudessem receber com mais dor as chicotadas, os açoites. A proposta de Pilatos era essa, era de dar esse alívio para Jesus. E pensando ele que já seria uma punição exemplar, e assim Jesus poderia já ficar livre. Mas a multidão não aceita a proposta. Existe um desejo no coração dos judeus, principalmente dos líderes religiosos. Eles não podiam sentenciar a pena de morte. Eles precisavam da autorização de Roma. Por isso, então, a pressão em cima de Pilatos, para que Pilatos desse, então, o veredito para a pena de morte sobre Jesus. Mas, o outro ponto da história que nos faz pensar a que ponto chega o homem, a que ponto chega o pecado, como o homem ele é totalmente depravado. Como uma pessoa entregue ao pecado, ela é capaz de fazer tantas barbaridades. Ofender a Deus de uma forma impressionante. Um homem foi apresentado e era obrigado a liberar um dos prisioneiros. Um homem era um ladrão, conforme o livro de João, mas conforme o livro de Lucas, que já lemos, ele era um rebelde e era um assassino. Esse homem que causou tantos problemas, alguns estudiosos apresentam, William Hendricks, apresentam ele como possivelmente um dos líderes dos Zelotes, que era um grupo que já estudamos na igreja, que ele discordava profundamente do Império Romano, do domínio romano. E ele sempre envolvia-se em revoltas. Este homem, ele está sendo julgado por Roma, e os judeus pedem a sua liberação, ao invés de liberarem alguém que não tinha sequer uma acusação que fosse justa, alguma acusação que fosse plausível, que realmente representasse um risco. Assim, nós podemos enxergar como a perversidade do homem ela se manifesta. Como eu e você, como homens, nós podemos fazer o mal, como é grave
a natureza que existe dentro de nós, inclinada para fazer o mal, mesmo de forma injusta. Assim nós podemos observar, lá no versículo 21, que eles gritavam, diz assim, eles, porém, mais gritavam, crucificam, crucificam. No versículo 23, com grandes gritos. Mas quem estava gritando? Lá no versículo 13, nós observamos que, então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo. Então, havia esses três grupos que estavam lá. Entre eles, haviam pessoas que estavam gritando, crucifica Jesus. Assim nós chegamos, então, à sentença de Jesus. Pilatos, ele decide entregar Jesus à morte. Mas a pergunta que nós fizemos desde o início aqui é: quem foi que condenou um inocente? Ou quem é que condenou um inocente? Aí nós temos essa resposta na Bíblia Sagrada. Abra comigo Mateus, capítulo 26, versículos 59 e 60. Mateus 26, 59 e 60. A primeira resposta a essa pergunta é que os judeus, os líderes religiosos, eles condenaram o inocente. E a Bíblia relata que eles sabiam que Jesus era inocente. 26, 59 e 60. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Até na missão de achar um defeito em Jesus, eles falharam. Não havia. Então era o resultado de procurar um pecado em Jesus, uma falha nele, era algo que precisava de distorção. Jesus era um inocente, essas autoridades, esses líderes religiosos sabiam disso. Mas o texto que deixa mais claro essa verdade está em João, capítulo 11, versículos 47, a partir do 45, na verdade. Quando a gente fala João 11, você já lembra da morte de Lázaro, de Jesus chorando e da ressurreição de Lázaro. Então, o que acontece depois de que Lázaro ele ressuscita? É o que diz o versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Imagine só, muitos judeus viram Lázaro ressuscitado, entenderam que aquilo partiu do Messias, partiu de Jesus. E o que eles fizeram? Eles fizeram o que todos deveriam fazer. Eles creram em Jesus. Mas, quando a mensagem ela foi trazida, ou foi levada aos fariseus, olha o resultado. Versículo 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio, esta assembleia, e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Olha só, esse homem está operando muitos sinais. Eles reconheceram que esse homem fazia milagres. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Veja só, eles não creram e agora queriam impedir que outros crescem. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Os primeiros que condenaram o inocente foram então os próprios judeus, principalmente os líderes religiosos. Sabiam que Jesus não tinha falhas, sabia que ele operava milagres, sabia que muitos creriam nele, mas o objetivo deles, por conta de ciúmes, por conta da inveja, era matar Jesus. Por isso, depois desse ato em Betânia, a região vizinha a Jerusalém, Jesus ele passa a se desviar de Jerusalém, a fugir da presença dos judeus, até o momento quando ele retorna finalmente para a sua última semana em Jerusalém. Mas a Bíblia também relata, no texto que nós lemos, o texto de Lucas 23, vejam só, nós vimos que as autoridades
elas também condenaram conscientemente o inocente. Além dos líderes religiosos, o julgamento religioso ocorreu, era necessário ocorrer um julgamento secular, um julgamento romano. E as autoridades romanas, elas condenaram o inocente de forma consciente. Olha o que diz Lucas 23, o texto que nós lemos, versículos 4. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Essa foi a frase de Pilatos no versículo 4. Olha o que diz o verso 14. Disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que os acusais. Novamente, Pilatos está dizendo que não encontrou nenhum crime em Jesus. Ele era inocente. Mas, no versículo 22, a terceira vez, então, que Pilatos afirma que Jesus não fez nada. Então, pela terceira vez, lhe perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Pilatos, ele acabou condenando alguém em quem ele não tinha encontrado nenhum pecado, nenhuma falha. Pilatos, como autoridade romana, condenou conscientemente o inocente. Outro que fez assim também foi Herodes. O versículo 15 diz: nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. Pilatos, olha o versículo 14: nada verifiquei contra eles dos crimes de que o acusais. E aí o verso 15: nem tampouco Herodes, nem Pilatos encontrou falhas em Jesus, nem também Herodes encontrou, porque não há falhas em Jesus. E aí as autoridades romanas, elas acabaram, de forma direta ou de forma indireta, condenando um inocente. Mas, no capítulo 23 ainda, um texto que nós não lemos, existe um homem que ele também condena um inocente. Versículos 39 até o versículo 43 é o trecho que fala sobre os dois malfeitores, os dois ladrões que foram pregados em cruzes ao lado da cruz de Jesus. Um dos malfeitores, versículos 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Após essa mensagem de um dos ladrões, ele recebe a vida. Mas o outro ladrão, mesmo estando sobre igual sentença, não reconheceu que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. E o ladrão que foi ter com Jesus no paraíso, ele sabia que Jesus era inocente também. Então nós podemos perceber que um dos criminosos também, com suas palavras, condenava Jesus também. Reprovava a sua ação e só queria um interesse pessoal, salvar a sua vida. Nós podemos enxergar também que outra pessoa, ela acabou condenando Jesus, e somente depois de condenar Jesus à morte, ela percebeu de quem se tratava. Está no versículo 47 do mesmo Lucas 23. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Este homem acabou participando da morte de Jesus, e só depois que Jesus morreu, e aí lembremos o que aconteceu. Meio-dia, o sol se escureceu, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo.
3 horas, em pleno meio-dia, até as 3 da tarde, de plena escuridão. E quando Jesus morreu, aquele homem percebeu que aquele era justo, aquele era inocente, mas já tinha participado da sua condenação. Quem então foram os culpados? Será que foram só eles? Será que eles foram responsáveis por matar Jesus? Será que eles são culpados e nós somos inocentes? Será que hoje não tem nada a ver com há 2000 anos atrás? A resposta é: eles foram culpados. Mas a resposta também é que nós fomos culpados pela morte de Jesus. Nós, através dos nossos pecados, nós condenamos um inocente. Lembrem comigo Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nenhum homem sequer deixou de pecar. Todos os homens, quando nascem e quando já crescem, já despertam desde cedo, desde seus primeiros dias, já despertam a natureza pecaminosa que há em si. Haveria uma necessidade de resolver o problema do pecado. Os nossos pecados levaram Cristo à cruz. Outro versículo que também conhecemos, de Romanos 6:23, diz: porque o salário do pecado é a morte. Jesus então estava pagando o preço do pecado, não dele, porque ele não cometeu, mas de toda a humanidade. Jesus, e aí poderíamos pensar, então Cristo morreu por culpa de todos os homens. Sim, mas não somente isso. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Deus havia determinado a morte de Jesus. Precisamos entender como 2 trilhos que o homem é culpado pela morte de Jesus e que Deus preparou a morte de Jesus para a salvação. Um dos versículos clássicos que atestam a soberania de Deus e a responsabilidade do homem está em Atos 2:23. Olha o que diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Jesus acabou morrendo também por nossa culpa, mas Jesus, ele morreu pela providência de Deus. Deus providenciou a salvação para os nossos muitos pecados. A A.W. Pink, ele diz algo interessante, que você pode entender o valor de uma mercadoria pelo seu preço. Você pode entender se algo realmente tem valor pelo preço que é pago. E aí ele diz que o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário foi algo muito elevado. Deus homem, Deus encarnado, sendo preso na cruz. Condenaram o inocente. E nós temos parte com isso. Foi um preço muito caro. Por isso o seu gemido, por isso o seu choro, por isso o seu suor, convertendo-se como em gotas de sangue. Dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Nós pensamos então, conseguimos já concluir que nós temos parte com a morte de Jesus. Os nossos pecados, eles estavam sobre Jesus, estavam sobre a cruz salvadora. E agora, o que fazer a respeito de Jesus? Esse é o ponto aqui que estamos falando nessa noite. Pessoas, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem
o que fazem. Essas verdades, elas já são pregadas para nós há muito tempo. Há muito você já ouviu falar de Jesus. Só que Jesus ele passa por um campo de uma simples admiração. Foi um homem bom, foi um bom exemplo, foi alguém caridoso, foi alguém que demonstrou o amor. Mas Jesus foi muito mais do que isso. Isso é muito pouco. Dizer que Jesus ele é apenas uma referência de moral, de comportamento, de conduta, não serve. Ele também é isso. Mas mais do que isso, Jesus é a maior demonstração de amor de Deus. Você, crente, deveria ficar extremamente alegre. Você deveria engolir seco e dizer: Deus, ele fez algo muito importante para mim também. Eu devo ser responsável. Eu devo valorizar tudo que foi feito. Eu não posso continuar com meus atos agora, mesmo sabendo da verdade, condenando Jesus. Eu não posso viver para o que Cristo, ele morreu para vencer. Eu não posso viver para o pecado. Se você ama pecar, se você ama o dinheiro, se você ama a luxúria, se você está amando prazeres que o mundo oferece, vícios, se você esconde pecados, muito cuidado. Pode ser que você seja mais um dos que muitos não acreditaram em Jesus. Pode ser que você nem sequer seja um crente. Se não valorizamos o sacrifício de Cristo, nós estamos dando as costas para Deus. Nós estamos dizendo que nós somos maiores do que Deus. Nós estamos dizendo que não precisava, não era necessário. O que Deus fez, talvez Deus se precipitou. Irmãos, é muito sério. É muito sério. A morte de Cristo, apesar de ser um fato conhecido e todo ano ser lembrada através da Páscoa, a morte de Cristo é ignorada pela maioria das pessoas. Na prática, na realidade, a morte de Cristo ela não passa de um pensamento para gerar uma simples comoção, um sentimentalismo pontual naquela hora e acabou. Não foi para isso que Deus ele enviou o seu próprio Filho, unigênito, ao mundo. Não foi para isso. Além da admiração, além da valorização, nós temos que entregar toda a nossa vida para Deus. Não podemos desperdiçar nem tempo, não podemos desperdiçar as oportunidades. Se estamos fazendo dessa forma, nós estamos nos comportando como os judeus. Nós estamos nos comportando como o povo que ouviu muito de Jesus, mas alguns deles, não todos, alguns deles, provavelmente, alguns que gritaram hosana, acabaram sendo influenciados e acabaram gritando crucificam. Não podemos ser assim. Que aplicações, então, nós podemos fazer? O que devemos fazer com essas palavras? O que devemos levar para a nossa vida? Vamos lá tentar colocar isso. Primeiro, a mensagem sobre Cristo na cruz, ela deve produzir em nós a fé. A primeira coisa que nós temos que fazer é crer. Nós temos que crer em Jesus. Crer e observar o que diz um hino. Não adianta só saber. Nós precisamos obedecer a Deus, obedecer a Jesus. Nós podemos viver para o que Cristo ele nos deu a vida. Precisamos viver para a justiça. Precisamos viver para agradar ao nosso Senhor Jesus, para agradar ao nosso Deus. Precisamos demonstrar a gratidão do nosso coração. E precisamos manifestar que nós entendemos a mensagem que Deus deu para nós. A sua perfeita, maior mensagem foi de um inocente morrendo por nós. Imagine você e eu, todos sujos de pecado. Jesus, que não tinha nenhum, ele foi capaz de dar a vida dele por criminosos, por miseráveis como nós. Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Além de crer e observar,
que é a primeira aplicação, eu coloco também algo que já disse: precisamos não perder tempo, não desperdiçar as oportunidades. Estamos em quarentena, não sabemos até quando vai, e não temos cultos semanais, as programações, mas você está na sua casa. E aí, você deveria estar, primeiro, valorizando a sua família. A parte do seu relacionamento com Deus, você deveria estar valorizando a sua família. De que forma? Ajudando nos trabalhos de casa, tendo a consciência se o dinheiro ele vai dar para tudo, se precisaremos racionar, se teremos que controlar a eletricidade, a água, as comidas. Valorize a sua família. Por outro lado, se existe mais tempo em casa, haveria tempo para você continuar na sua comunhão com Deus ou restabelecer a sua comunhão com Deus. Haveria tempo para você ler a sua Bíblia e orar. Haveria tempo para você que sempre disse: eu não tenho tempo, meu tempo é muito apertado, eu não consigo ler a Bíblia nem de manhã nem à noite. Este é o momento para mostrar que nós valorizamos o Cristo, não para condenar novamente o inocente. Era um momento que deveríamos aproveitar o tempo e as oportunidades. Se você está fazendo lives, se você está tendo interações com seus familiares, já que não podemos ir às ruas pregar o Evangelho, pregue a sua família, pregue a necessidade de Cristo, do Cordeiro Pascal, dele ser recebido e não ser rejeitado, como fizeram com o Messias. Precisamos também ser sensíveis à verdade. Imagine só a expressão dormente, quando parte do seu corpo fica dormente, ou quando você é anestesiado, você não sente algo, uma dor naquele determinado local. Muitas pessoas estão com o coração dormente, anestesiado. Não conseguem receber a mensagem a respeito de Jesus e dobrar os seus joelhos, chorar, pedir perdão, arrepender-se e mudar de vida. Dizer: Jesus Cristo foi muito bom, Jesus Cristo foi muito legal, Jesus Cristo foi parceiro, foi companheiro, foi fraterno, foi amoroso. Não basta. Jesus, ele precisa ser o Senhor e Salvador das nossas vidas. Significa que os meus interesses não estão em primeiro lugar. Meus interesses devem estar coordenados com a vontade de Deus. E aí, precisamos ser sensíveis à verdade, porque a verdade estava pregada numa cruz, muitos vendo, todos conscientes que não havia pecado nele, mas gritavam, crucificam, estavam em concordância com a morte de Jesus na cruz. Não mudaram suas vidas, não se arrependeram dos pecados, não fizeram nada, não aproveitaram a verdade. Hoje nós não estamos ao lado de Jesus, ao lado dos discípulos, ao lado dos apóstolos que permaneceram na igreja após a morte de Jesus, mas hoje nós temos toda a Bíblia, 66 livros, para que a cada leitura, para que a cada mensagem, a cada sermão, a cada oportunidade de comunhão que nós temos, o nosso coração ficasse mais sensível. Quanto mais idade nós tivéssemos, eram para sermos mais maduros, éramos para caminhar, para sermos mais parecidos com Jesus, para valorizar cada sofrimento dele. No entanto, estamos dormentes, escutamos o que devemos fazer, não fazemos, fingimos que não é conosco, dissemos que isso é responsabilidade de líderes e não assumimos a nossa responsabilidade. Todas as mensagens que estão na Bíblia, elas são para os servos de Deus, são para você que é crente. E se você diz: não, eu não preciso ir para a igreja, não, eu não preciso pregar o evangelho, eu não preciso dar um bom testemunho, eu não preciso obedecer ao pé da letra o que Jesus diz. Isso não é verdade, isso não é ser sensível à verdade. Isso não é valorizar Cristo na cruz. Isso, na verdade, é novamente condenar o inocente. É basicamente dizer:
Eu não precisava do sacrifício de Cristo. Ele foi lá e fez. Não faça isso com Jesus. Não vire as costas para Deus. O hino do cantor cristão, Cegueira e Vista, 396, ele ilustra muito como nós éramos. Essa dormência era, na verdade, uma cegueira. Olha o que diz: ó tão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Ó, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Imagine que, graças a Deus, um dia nós éramos cegos e então foi nos permitido ver. Foi permitido entendermos a mensagem do Evangelho de Deus. Foi permitido que tivéssemos então a oportunidade de conseguir enxergar o que Deus realmente fez por nós. No livro Escândalo, de A. Carson, ele escreve sobre as ironias da cruz, dizendo que, lá no capítulo 1, que o homem que é zombado como rei, ele é o rei. O homem que está totalmente sem poder, ele é extremamente poderoso. O homem que não pode salvar a si mesmo, ele salva a todos os que creem. O homem que clama em desespero, ele confia persistentemente em Deus. Essa morte na cruz, ela não pode passar por você de forma desapercebida. Novamente eu digo, crente, você que está em casa e não está aproveitando o seu tempo, seja sensível à verdade. Tenho escutado relato, fico triste, na verdade. Muitos crentes estão, então, ouvindo lives e postando, e eu não entendo que isso valoriza a cruz de Cristo. Tome muito cuidado com tudo que você vai utilizar na sua vida. Seja o dinheiro, seja um carro, seja um cargo, seja a sua internet, seja as pessoas com quem você terá contato. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo deve ser para a glória de Deus. Se isso não te faz pensar, talvez você já tenha um coração de pedra, que não é mais sensível à mensagem da cruz. Precisamos também suportar os sofrimentos por Cristo. Ele deu esse exemplo. E precisamos seguir o exemplo de Cristo. Em tudo, ele não pecou, mesmo quando ele estava na sua hora mais e mais difícil. Terminamos essa mensagem apresentando, então, que muitos não creram em Cristo. E não creram, condenando um inocente. Muitos não conseguiram enxergar que Jesus era o justo de Deus. E ainda hoje, muitos acham que Jesus ele não tinha necessidade de vir. E aí eu digo para você, eu e você, nós passaríamos a eternidade longe de Deus se não fosse Jesus. E não adianta pensar que todos serão salvos no final. A Bíblia não diz isso. Não adianta pensar que morreu e acabou. A Bíblia não diz isso. Não adianta pensar que você morreu e vai ter mais tantas vidas. A Bíblia não diz isso. Só há um caminho, só há a verdade e a vida. É Jesus. Creia nele. Não seja mais um dos muitos que não acreditaram.
Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra. Eu peço que o Senhor possa renovar a nossa fé, que o Senhor fortaleça o compromisso que fizemos. Um dia professamos a Cristo de qualquer forma, em nossa casa, em nosso trabalho, num ônibus, na igreja. E lá nós dissemos que estávamos morrendo para o mundo, que estávamos vivendo para Deus. Senhor, não nos faz esquecer esse compromisso, essa palavra que nós demos. Não deixa que o nosso coração ele fique aprisionado, que o nosso coração ele seja de pedra. Permite, Senhor, com que cada mensagem da cruz ela me desperte para tentar ser mais parecido com Jesus, para imitar tudo que ele fez, até mesmo na hora da cruz. Nos ensina a viver da forma que te agrada, o que te peço. Em nome de Jesus, amém.